Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o psicólogo Dmitry Cunha. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, sobre o transtorno de pânico. Esse transtorno ele está afetando várias pessoas. Você vai aprender aqui tudo o que você precisa saber, inclusive quais tratamentos são indicados dentro desse transtorno. Gostou do tema do vídeo? Já curte, se inscreve e ativa o sininho, porque semanalmente nós temos conteúdo novo aqui no canal. Conteúdo que quer promover saúde e o melhor desempenho, o melhor rendimento na sua vida. Ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais desses sintomas. Antes de falar de qualquer sintoma, eu quero que vocês entendam o que é um ataque de pânico. Um ataque de pânico nada mais é do que a forma com que o seu cérebro começa a responder a perigos aprendidos durante a sua vida. Esses perigos, eles foram entendidos no decorrer de situações que talvez você já vivenciou. Vários pacientes descrevem que esses ataques começaram com simples sustos ou apenas detalhes que aconteciam na vida dele, pequenos desconfortos que eles sentiam, mas que foram tomando proporções cada vez maiores. Esses ataques, eles acabam afetando a vida, a forma dessas pessoas funcionar e atuando diretamente no padrão de funcionamento das mesmas. O dia a dia dessas pessoas que sofrem com o pânico é extremamente influenciado. Fique atento agora aos sintomas que são recorrentes dentro dessa síndrome. Palpitações ou coração acelerado. O ataque de pânico ele é caracterizado por uma sensibilidade dentro dessas sensações internas. O paciente ou a pessoa que sofre com esse mal, ela acaba tendo essas sensações e começa a perceber que um taquicardia, ou seja, o coração bater de uma forma que parece que esse coração está saindo do peito. É uma referência muito significativa dentro desse transtorno. O segundo ponto que é muito comum é a sudorese, ou seja, esses pacientes eles costumam ter reações fisiológicas também de um suor muito intenso, acabando com que confirme para ele que eles estão em um momento de perigo. Tremores ou abalos. Esses pacientes descrevem que acabam sentindo até uma falta de controle sobre o seu corpo quando estão sobre esse momento de pânico. Esses tremores, eles são muito comuns e fazem com que esses pacientes acabem tendo mais confirmações do problema que estão passando. Sensação de falta de ar e sufocamento. Esse quarto passo, ele é muito recorrente. Esses pacientes, pessoas que descrevem ter passado por crises de pânico, sentem uma forma difícil de puxar o ar, uma forma em que esse ar parece estar distante e isso aumenta o senso de urgência sobre o momento que está passando, sobre a crise. Dor ou desconforto no peito. Essa dor, ela é muito recorrente e ela começa a ser confundida inclusive com um possível ataque cardíaco, um ataque em que esse paciente começa a associar que está à beira da morte. Náusea ou desconforto abdominal. Como esse paciente ele está realmente vivenciando ali uma tensão muito grande, a sua reação fisiológica gastrointestinal começa a dar sinais e ele começa a sentir enjoos ou até vontade de passar mal, de vomitar ali. Sensação de tontura, calafrios. Esse paciente ele tem uma constante sensação de que não tem controle sobre o seu corpo, não tem controle sobre a forma com que ele acaba funcionando. Anestesia ou até mesmo sensação de formigamento. É muito comum as pessoas e os pacientes que sofrem com esse transtorno sentirem realmente esse formigamento como um dos sinais iniciais de que pode estar vindo um ataque ou uma crise. Despersonalização. É como se eles estivesse se vendo e não mais sentindo quem ele é. É como se o paciente se distanciasse de si próprio. É uma das características também desse transtorno. Medo de perder o controle ou enlouquecer. Complementando realmente outros sintomas, esse paciente ele acaba vivenciando esse medo de que como ele não pode controlar essas sensações, como ele não pode ter controle sobre o que está acontecendo com ele. E um dos mais comuns, medo de morrer. O síndrome do pânico ou até mesmo o ataque do pânico se classifica por um desses quatro
4 evidências, 4 sintomas que eu acabei descrevendo aqui para você, vários. Se você se entende com um desses sintomas, preste bem atenção no decorrer do vídeo. Todos esses sintomas foram tirados do DSM-5, que é uma das classificações nosológicas, patológicas principais que nós utilizamos dentro dos tratamentos. Nós e outros profissionais, dentre eles os médicos, que são responsáveis para o diagnóstico desse transtorno. Dentre essas várias características, o medo de morrer é um dos principais que os pacientes descrevem. Esse transtorno ele faz com que essas sensações, ou uma simples sensação de mal-estar, ela seja potencializada. É como se estivesse passando por uma coisa impossível de lidar, caracterizando assim uma sensação limitante, uma sensação de não estar sob o controle sobre a sua própria vida, sobre esses momentos, fazendo com que o seu próprio cérebro vá acionando mecanismos de proteção que jogam contra você. É essa a dinâmica do própria crise de pânico, ou até mesmo a síndrome do pânico. Quando você vai passando por crises recorrentes, o seu próprio cérebro começa a entender que você está prestes a passar por um mal muito intenso, e isso vai potencializando nele a sensação de te proteger. Dessa forma, ele começa a te colocar em mais perigo ainda. Percebe que características que poderiam te proteger, como por exemplo uma sensação iminente de morte, começam a fazer com que você reaja de uma maneira tão intensa que você tem a impressão de que pode estar morrendo. Dor no peito, tontura, formigamento, todas essas sensações, elas se caracterizam e começam a se assemelhar, como por exemplo, eu disse anteriormente, um infarto. De certa forma, esse paciente então começa a lidar como se estivesse infartando. Não foi um, mas foram vários casos que foram confirmados que esse paciente não tinha problema nenhum, em nenhum tipo de questão cardiovascular, nenhum problema no coração. Mas mesmo assim, essa pessoa ou esses pacientes começam a entender que estão à beira da morte quando a crise bate à sua porta. Percebe o tamanho da limitação que esse transtorno permite essa pessoa viver? Percebe o quanto essa pessoa sofre a partir do momento que começa a desenvolver essas crises, esses ataques de pânico? Isso é muito importante, porque aquela pequena sensação que começou lá atrás e foi desenvolvendo crises mais intensas, ela precisa ser tratada. Você precisa tratar isso. Aqui no vídeo eu quero trazer uma das possibilidades de você realmente lidar com isso, que é a psicoeducação. Você entendendo os sintomas e compreendendo que na verdade o seu cérebro está tentando te provar que algo está correndo risco, que você está correndo risco, você tem que mostrar para ele o contrário. Por exemplo, com os exames que você tem, com a forma com que você lida de vida, uma forma saudável, de que você não está à beira de um infarto ou que você não está à beira da morte. Pelo contrário, você é uma pessoa saudável, você está vivendo a sua vida de uma maneira saudável. Fazendo isso, você pode então controlar o seu sistema emocional, diminuindo então a incidência dessa preocupação, dessa forma do seu cérebro te proteger, fazendo com que ele se adapte às circunstâncias do momento e não se adapte à urgência que você está sinalizando a ele. Eu sei que não é fácil você lidar com essa síndrome, não é fácil você seguir essa instrução de psicoeducação que eu disse anteriormente. Por isso, procure ajuda. O principal processo de tratamento é aquele que adiciona tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento psicoterápico, fazendo com que você estabilize o seu humor, estabilize as suas reações químicas cerebrais e também desenvolva novas maneiras, dentre elas a própria psicoeducação, para lidar com esse transtorno. O transtorno de pânico é sério, precisa ser tratado e é limitante demais para aquele que sofre desse transtorno. Por isso, então, ajude, se você conhece alguma pessoa que passe por isso. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação com ela. Faça com que ela possa ter a consciência do tamanho do sofrimento e o quanto ela pode mudar isso na vida dela. Sim, é possível. Através de um tratamento, através da consciência desse transtorno, você pode mudar a sua vida. Você pode fazer com que esse transtorno possa ser regulado e o seu cérebro lide de uma maneira totalmente diferente às sensações que antes se limitavam. Agora eu vou fazer um resumo do que nós trabalhamos aqui hoje no vídeo. Esse vídeo ele traz então uma informação muito importante sobre um transtorno realmente limitante, que faz com que a pessoa que sofra limite as escolhas e as possibilidades de quando ela está em crise ou até mesmo passando por vários sintomas do transtorno de pânico. Por isso é muito importante você ter a consciência dos sintomas, para você ver se você se identifica com
Dessa forma, se identificando, você pode agir de uma maneira psicoeducativa, regulando então a sua forma de lidar com ele, regulando então as informações que você tem do quanto você é uma pessoa saudável e não precisa ter medo de morrer. É claro que o principal indicativo é, para que você possa superar esse transtorno, procure um médico e também procure um tratamento psicoterapêutico, um psicólogo, um terapeuta, para que você possa regular e criar novas formas de lidar com essas crises. Eu agradeço a sua participação até o final do vídeo e até o próximo!